Das bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boituva. Solicito ao vereador João Batista Corrêa que faça uma leitura em breve da Bíblia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está na lente e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei, meu Deus, meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale de Beca, faz dela uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte do mundo. Perfeita estar à porta da casa prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar tendas da plenitude, porque, ó Senhor Deus, é um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A respeito de matéria do vereador Orley Ivan Cardoso. Ofício número 129/93, Boituva, 26 de fevereiro de 1993. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do ofício número 24/93, que traz indicação número 002/93, esclarecendo que encaminharemos a solicitação à FEPAR, endossando o pedido do nobre vereador Orley Ivan Cardoso, pois entendemos que as mesmas são justas e de grande alcance social. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário. Ofício do Executivo 132, respeito de matéria do vereador Orley Ivan Cardoso. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 025/93, que encaminha indicação número 003/93, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, informamos que, por se tratarem de solicitações referentes a alterações no trânsito local, encaminhamos o assunto à Comissão Municipal de Trânsito para análise e parecer. Já, no entanto, expressamos a nossa concordância com tais solicitações. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário do ofício 134 do Executivo, que trata de matéria do vereador Orley Ivan Cardoso. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 026/93, que encaminha indicação número 004/93, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, informamos que, por se tratarem de solicitações referentes a alterações no trânsito local, encaminhamos o assunto à Comissão Municipal de Trânsito para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 136 do Executivo, que trata de matéria do vereador João Batista Corrêa. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 027/93, que encaminha a cópia da indicação número 005/93, de autoria do vereador João Batista Corrêa, informamos que, em virtude das dificuldades de cedermos um guarda de nossos quadros para atender tal solicitação, oficiamos a Polícia Militar fazendo o pedido.
Sem mais para o momento, apresentando o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 138 do Executivo, que trata da matéria do vereador João Batista Correia. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 28/93, que encaminha a indicação número 006/93, de autoria do vereador João Batista Correia, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário o ofício número 139 do Executivo, que trata de matéria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 029/93, que encaminha a indicação 007/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos o nosso projeto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 140 do Executivo, que trata de matéria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 030/93, que encaminha a indicação número 008/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 141 do Executivo, que trata de matéria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 031/93, que encaminha a indicação número 9/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário o ofício 142 do Executivo, que trata da matéria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 032/93, que encaminha a indicação número 010/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 143 do Executivo, que trata de matéria do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 033/93, que encaminha a indicação número 011/93, de autoria do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos que passamos o assunto para o setor de obras para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário a leitura do ofício 144 do Executivo, que trata de matéria do vereador Ironildo Ferreira da Silva. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 035/93, contendo indicação do nobre edil Ironildo Ferreira da Silva, informamos que passamos o assunto para a Secretaria Municipal de Educação para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo, senhor secretário, para a leitura o ofício 145 do Executivo, que trata de matéria do vereador João Batista Neves Espicalves. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 036/93, contendo indicação do nobre edil João Batista Neves Espicalves, informamos que passamos o assunto à Comissão Municipal de Trânsito para análise e parecer. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura o ofício 146 do Executivo, que trata de matéria do vereador Vanderlei Franco. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente.
Atenção ao ofício 038/93, contendo indicação do nobre edil Vanderlei Franco. Informamos que as homenagens aos saudosos Laurindo Marçom e Olímpio de Barros são muito justas, e assim que for possível daremos os nomes às ruas da cidade. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, Prefeito Municipal. Faça as mãos, senhor secretário, para a leitura do ofício 147 do Executivo. Trato de matéria do vereador Nelson Doriguel. Boituva, 1º de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 044/93, contendo indicação do nobre edil Nelson Doriguel, informamos que encaminhamos o assunto à vigilância sanitária do município conforme como solicitado. Mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Por gentileza, uma cópia para mim, senhor. A Secretaria irá providenciar. Faça as mãos, senhor secretário, leitura do ofício 162 do Executivo, que trata de matéria do vereador Vanderlei Franco a respeito da interdição da rua 16 de outubro. Boituva, 10 de março de 1993, senhor presidente. Em atenção ao ofício 41/93, que contém indicação do nobre edil Vanderlei Franco, esclarecemos que o problema da rede de esgoto das ruas 16 de outubro e 6 de setembro é bastante antigo, já tendo sido verificado casos de interdição das citadas vias públicas em outras ocasiões. Porém, em nenhuma outra oportunidade os problemas se alastraram por período de tempo tão prolongado. Então, logo os problemas foram verificados, o nosso setor de engenharia e obras acionou a Sabesp, inclusive oficialmente, a qual, por sua vez, iniciou um processo de levantamento dos problemas verificados naquelas ruas, em conjunto com a indústria de bebidas localizada no local. Foram acionados vários órgãos que estiveram fazendo levantamentos, destacando-se o IPT e a Polícia Técnica, os quais não chegaram às respostas conclusivas a respeito da real causa dos vazamentos, entupimentos da rede de esgotos e consequentes afundamentos das ruas e das construções do local. Reuniões foram feitas nesta prefeitura, com a presença de representantes da Sabesp, da indústria de bebidas e do proprietário de imóveis daquela área, mas não se chegou a nenhum acordo sobre a solução dos problemas. Ingressou a Sabesp com ação no fórum local, visando peritagem judicial na área e, portanto, apontamento das causas dos problemas verificados. Segundo consta, esta ação está em fase final, prestes a ser julgada pelo judiciário local. De acordo com os entendimentos mantidos com a Sabesp, tão logo haja manifestação da Justiça, esta concessionária de serviços irá executar todos os serviços de reparo nas construções e na rede de esgoto, inclusive fazendo troca da mesma em alguns trechos, bem como viabilizar, por consequência, a retomada do trânsito normal nas citadas ruas. Esperando ter atendido ao requerido pelo nobre edil, apresentamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Solicito uma cópia da resposta do senhor prefeito e solicitaria a Vossa Excelência a possibilidade de, mediante o agravamento desse fato, de criar uma comissão de vereadores para acompanhar esse processo na Justiça e também acompanhar todo o processo da interdição da rua. Coloco então em votação o pedido do vereador Vanderlei Franco para que se crie uma comissão para acompanhar na Justiça o andamento desse processo. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Essa presidência, então, nomeia o vereador Vanderlei Franco, o vereador Nivaldo e o vereador Ironildo para acompanhar, então, esse processo a respeito da interdição da rua 16 de outubro. Com licença, senhor presidente. Eu gostaria de uma cópia também para ficar ao par do assunto totalmente. Será providenciado pela Secretaria. Eu passo às mãos do senhor secretário a leitura do ofício 6/93 da Sabesp em resposta à solicitação do vereador Orley Ivan Cardoso. Boituva, 11 de março de 1993, prezados senhores. Em resposta ao ofício 65/93 da Câmara Municipal de Boituva, onde o vereador Orley Ivan Cardoso solicita informações sobre cobrança de caminhão-tanque para terceiros. Temos a informar o aumento no preço e de determinação da diretoria,
O valor está sendo cobrado em todas as unidades da Sabesp. Sem mais para o momento, agradecemos e expressamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, José Alberto Soares, gerente setor de Boituva. Comunico aos senhores vereadores que esta Câmara recebeu da família Labronice um agradecimento pela homenagem e pela lembrança por nós prestada pelo falecimento da Dona Esmeralda. Também comunico aos senhores vereadores que esta Câmara recebeu dos alunos matriculados na escola de segundo grau no Sr. João Sandoval Pacheco uma xerox do abaixo-assinado que foi entregue na Prefeitura Municipal de Boituva a respeito de concessão de ajuda de custo, solicitando então da nossa parte conhecimento e, se possível, empenho. Se algum vereador quiser tomar mais conhecimento detalhado, é só solicitar a Secretaria. Eu gostaria. Eles estão solicitando uma ajuda de custo no pagamento das suas mensalidades. Fazemos sim, o que Os abaixo-assinados, alunos matriculados na escola de segundo grau no Sr. João Sandoval Pacheco, têm muito respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria, encaminhado ao prefeito, se digne conceder-lhes uma ajuda de custo que representaria desconto de 60% em suas mensalidades escolares, prometida por Vossa Senhoria quando em campanha política concorria ao cargo de prefeito nas últimas eleições e visitou esta unidade escolar. 17 de fevereiro, segue a assinatura dos alunos. uma cópia para nós. Tomarmos conhecimento. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura uma moção de apoio para com a instalação do curso da Faculdade de Tecnologia, assinada por todos os vereadores desta Câmara Municipal. Moção de apoio, senhor presidente. Os vereadores que abaixo descrevem a presente moção desejam manifestar o seu apoio à FATEC, Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, pela sua intenção de instalar em nosso município extensão de seus cursos, notadamente a instalação do curso de Tecnologia Industrial, o qual formará técnicos para a produção de equipamentos para processamento de alimentos. Da mesma forma, manifestamos apoio aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos a nível municipal pelo Executivo e pelo Grupo de Trabalho, no que se refere à elaboração de estudo para ser encaminhado à Unesp. Sala das Sessões, 15 de março de 1993, assinado por todos os vereadores. Tendo em vista a unanimidade dos senhores vereadores terem assinado essa moção, ela não vai ser colocada em votação. Essa presidência informa então que será encaminhado à FATEC a referida moção. Eu passo as mãos do senhor presidente, do senhor secretário, a leitura do requerimento 5/93 do vereador Vanderlei Franco, que solicita informações a respeito do asfaltamento da rua Manuel Santos Freire. Requerimento 5/93, senhor presidente. Requeiro nos termos regimentais, seja após ouvido o plenário desta casa, solicitado também através do requerimento do senhor prefeito municipal, para que seja informado esta casa sobre se antes da rua Manuel dos Santos Freire receber asfaltamento, na mesma será efetuada a troca de encanamento antigo da rua. Qual o critério utilizado pela cobrança da capa asfáltica? Qual o valor do asfalto por metro quadrado? Sala das Sessões, em 12 de março de 1993, Vanderlei Franco, vereador. Licença, presidente. Senhor presidente, nobre colega vereador Vanderlei Franco, eu pediria autorização para Vossa Excelência para acrescentar nesse requerimento também a Avenida Pereira Inácio, que se encontra nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, e essas perguntas têm sido feitas para esse vereador. Pediria então permissão para Vossa Excelência para acrescentar no seu requerimento a Avenida Pereira Inácio. Autorizado. Muito obrigado. Dá licença, senhor presidente. Será incluído. Dá licença, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo de tal requerimento é pelo fato de estar havendo desencontro de opiniões, desencontro de ideias com referência ao asfaltamento, o recebimento daquela melhoria na rua Manuel Santos Freire e agora acrescentar também a Avenida Pereira Inácio pelo vereador Nelson Doriguel. Os moradores dessas referidas ruas, eles estão nos indagando, além dessas perguntas que eu estou fazendo através do requerimento, também se foi feito tomada de preço por outra firma empreiteira
para estabelecer assim uma concorrência, para ver se haverá diferença de preço no referido asfalto. Quanto às aquelas opiniões que devem ou não ser asfaltado naquela rua, na minha opinião particular, eu acho que deve ser asfaltado, é legal. Esse vereador já foi saber se é legalmente autorizado a cobrar dos moradores daquela rua, porque eles estão alegando que eles já pagaram o benefício da lajota ou do paralelepípedo. Então agora vão pagar de novo a capa asfalto. Esse vereador já procurou saber, é legal, porque essas referidas ruas estarão recebendo melhoramento, estarão recebendo capa asfalto. E não é inédito só na nossa cidade, mesmo em Boituva já foi feito, na Coronel Eugênio Mota, em outras cidades como Sorocaba, Porto Feliz, o serviço já foi feito, e é um serviço que, na minha opinião, deve ser feito. Agora, deve ser feito com critério. Deve ser feito antes a troca daqueles encanamentos antigos, deve ser feito concorrência de preço e critérios de condições de pagamento para os referidos moradores. Para que depois de ser feito o serviço, não vá a Sabesp cortar as ruas para fazer troca de canos. Então, é esse o motivo do meu requerimento. Consulta o vereador. Eu consulto o vereador se ele deseja incluir aqui, então, se houve licitação. Isso, eu pediria também. Pois não, vereador. A esse mesmo respeito, também fui indagado por alguns moradores da avenida, e essa avenida é uma avenida que é mais usada para trânsito pesado, né? Então, estão indagando que eles teriam mesmo que pagar esse tipo de asfalto, sendo que mais se beneficiam são os caminhões que vão no projeto de periferia, lugares, né? Então, se haveria alguma possibilidade de alguém arcar com mais despesas do que os próprios moradores. Então, fizeram para mim. Eu não sei que canal que se pode, porque o vereador Vanderlei Franco já averigou, é legal, né? Mas mesmo assim, se poderia haver alguma chance para que se diminua alguma coisa, porque quem mais, realmente eles têm um pouco de razão, né? O trânsito pesado que passa tudo por ali, depois pode ser que daqui a um tempo já está tudo planificado. Existe alguma possibilidade de ver que alguém haja com mais despesas dos próprios moradores? Eu colocaria da seguinte forma, considerando a indagação do vereador Vanderlei Franco está fazendo, no sentido, qual o critério utilizado pela cobrança da capa asfalto, essa presidência entende que seria conveniente aguardar a resposta do Executivo para então a gente poder melhor analisar essa situação. Com licença, senhor presidente. Pedindo ao nobre colega liberdade de interferir no seu requerimento, a sua solicitação referente às cotações, por favor, peça, se houve outras cotações, peça uma chamada caracterizada para que a gente tenha mais conhecimento. Ok? Em todas as cotações. Concordo com a solicitação do nosso colega. Referido ao requerimento, irá para a ordem do dia desta sessão. Requerimento 6/93 do vereador Ironildo, que eu passo ao senhor secretário para leitura, que solicita desconto em venda de passes escolares. Requerimento número 6/93, senhor presidente. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, de acordo com o artigo 267, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Boituva, venho muito respeitosamente requerer ao senhor prefeito municipal a venda de passes escolares com 50% de abatimento do valor real para crianças moradoras no conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite. Nesses termos, pede deferimento, Boituva, 12 de março de 1993, Ironildo Ferreira da Silva, vereador. Passa as mãos, senhor secretário, a leitura da indicação número 18/93 do vereador Ironildo Ferreira da Silva, que trata de distribuição de leite ao conjunto habitacional Eda Sabino e Juliano Leite. Indicação 18/93, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que
A distribuição do leite diário aos moradores do conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite seja novamente efetuada nas instalações do SIC, Centro de Integração Comunitária, no referido conjunto habitacional e não no posto de saúde Santa Rita, como está sendo feito no momento, facilitando assim o trabalho da dona de casa, haja visto que não se reverterá em despesa, pois existem pessoas da comunidade que se propõem para tal serviço. Sala das Sessões, vereador José Gil Biagione, em 12 de março de 1993, e Nilton Ferreira da Silva, vereador. Faça no senhor secretário indicação 19/93 do vereador Nilton Ferreira da Silva, solicitando colocação de proteção em volta do SIC do conjunto habitacional. Indicação número 19/93, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que seja colocada uma proteção delimitando a área do SIC, Centro de Integração Comunitária, do conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite, evitando assim atos de vandalismo como tem ocorrido. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagione, 12 de março de 1993, e Nilton Ferreira da Silva, vereador. Referida indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 20/93 do vereador Nilton Ferreira da Silva, que solicita liberação do SIC do conjunto habitacional específica. Indicação número 20/93, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, ser oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que as instalações do SIC, Centro de Integração Comunitária, do conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite, possam ser utilizadas para trabalhos em grupos a empresas que costumam fazer uso de mão de obra caseira com a finalidade de aumentar o orçamento doméstico e ou futuras benfeitorias no referido conjunto habitacional. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 12 de março de 1993, e Nilton Ferreira da Silva, vereador. Indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Faça as mãos, senhor secretário, indicação 21/93 do vereador Nilton Ferreira da Silva, que solicita patrulhamento no conjunto habitacional que especifica. Indicação número 21/93, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor chefe do destacamento policial militar, no sentido de que seja constante o patrulhamento por parte da Polícia Militar no conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite, principalmente nos finais de semana, onde tem ocorrido atos de vandalismo. Sala das Sessões, vereador José Ângelo Biagione, em 12 de março de 1993, e Nilton Ferreira da Silva, vereador. Indicação 22/93 do vereador João Batista Neves Espicalves, que solicita providência por parte do Ministro Juiz de Direito. Indicação número 22/93, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao meritíssimo juiz de direito de nossa cidade, no sentido de que sejam determinadas providências cabíveis junto ao comissariado de menores ou à própria polícia, visando a proibir a permanência de menores de 18 anos estudantes em locais públicos tais como praças, bares e locais de jogos durante o horário de aula. Tal medida tem por finalidade impedir que os alunos cabulem as aulas, pois tal procedimento os estimula a desistir dos estudos, o que de um certo modo causa um grande prejuízo à juventude e à população de um modo geral. Sala das Sessões, em 15 de março de 1993, João Batista Neves Espicalves, vereador. Faça as mãos do senhor secretário a leitura da indicação 23/93 do vereador Valderi de Campos, solicitando homenagem ao senhor João Antônio da Silva. Indicação número 023/93, senhor presidente. Indico a mesa, após o ouvir o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que, assim que possível, seja homenageado o senhor João Antônio da Silva, colocando o seu nome em uma das ruas de nossa cidade. Sala das Sessões, em 15 de março de 1993, Valderi de Campos, vice-presidente e vereador. Referida indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal.
Indicação número 24/93, do vereador Valderi de Campos, encaminhado ao senhor prefeito municipal, a respeito de instalar telefone no velório municipal. Indicação 024/93, senhor presidente. Indico a mesa após o vídeo plenário ser oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que seja estudada a possibilidade de ser instalado no velório municipal um telefone. Sala das Sessões, em 15 de março de 1993, Valderi de Campos, vereador. Indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 25/93, do vereador Valderi de Campos, solicitando ao senhor prefeito colocação de iluminação pública na rua São Mateus. Indicação número 025/93, senhor presidente. Indico a mesa após o vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo entre em contato com a Eletropaulo para que possa ser efetuada a iluminação pública na rua São Mateus, Parque Nossa Senhora das Graças. Sala das Sessões, em 15 de março de 1993, Valderi de Campos, vereador. Referida indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Passa as mãos ao senhor secretário o projeto de lei 14/93 do Executivo, que concede aumento de vencimento aos servidores municipais, inativos e pensionistas. Ofício número 180/93, Boituva, 12 de março de 1993, senhor presidente. No presente, estamos encaminhando o projeto de lei número 14/93, que concede aumento de vencimento aos servidores municipais, inativos e pensionistas, para apreciação dos novos vereadores desta grande Casa de Leis. Elaboramos o presente projeto procurando manter o poder aquisitivo dos servidores, levando em consideração os recursos orçamentários de que dispõe a municipalidade. Certo de podemos contar com a aprovação do referido projeto em regime de urgência, aproveitamos a oportunidade para apresentar aos novos vereadores nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 14/93, de 12 de março de 1993, concede aumento de vencimentos aos servidores municipais, inativos e pensionistas. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados em 25% os vencimentos do quadro de pessoal da municipalidade, constantes dos anexos 2 e 4 da Lei Municipal número 813/92, de 17 de dezembro de 92. Parágrafo único. Os benefícios constantes deste artigo se estendem aos servidores públicos municipais, regidos pela CLT, contratados temporariamente de acordo com a Lei Municipal número 542/89, de 13 de fevereiro de 89. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 1993, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 12 de março de 1993, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Senhor presidente, gostaria que esse projeto fosse encaminhado ainda hoje para as comissões e que ele entrasse no dia, devido que a folha de pagamento está em processo de fechamento, então para que ele fosse votado ainda hoje. Coloco em votação o pedido do vereador João Batista Corrêa para que o referido projeto seja encaminhado às comissões para que seja dado parecer ainda hoje. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Será encaminhado às comissões. Algum dos senhores vereadores deseja fazer uso da palavra? Senhor, só para o presidente apenas passar para. Eu estou recebendo uma consulta aqui, que deveria ter sido encaminhada à presidência da casa. A pergunta é a seguinte: se a reivindicação dos alunos do Sandoval Pacheco será colocada em votação. Então, acho que cabe à presidência explicar aos alunos aí o caminho que vai ser tomado, esse documento caminhado por eles. Esse requerimento ele não é necessário ser colocado em votação. Aquilo que está sendo solicitado no requerimento, para que, além do conhecimento por parte de nossos vereadores, solicita também nosso empenho para a agilização do defeitimento do mesmo. Essa presidência informa que será também oficiado ao senhor prefeito municipal
levando ao conhecimento dele de que esta Câmara recebeu cópia do requerimento a ele encaminhado, mencionando inclusive o número do protocolo e solicitando dele também manifestação. Essa presidência informa então o pedido do vereador Nelson Doriguelo e que o Legislativo irá acompanhar o andamento do requerimento assinado pelo senhor Otacílio Pereira da Silva Neto, representando a comissão. Eu gostaria que todos os senhores presentes aqui prestassem atenção naquilo que eu vou ler e vou falar. Eu sou diretor da Fiesp e participo do grupo de ação na Fiesp. Essa semana nós tivemos uma reunião a respeito da AIDS. Senhor presidente, senhores, a situação está calamitosa. Chegamos ao número do Estado de São Paulo de 33.938 doentes. Esperamos, por necessidade, esperamos que a partir de abril estaremos com 55 mil casos já dentro do Estado de São Paulo. Então, senhor presidente, eu não sei em que nível está a campanha contra a AIDS aqui na cidade de Boituva. Gostaria de colocar à disposição dos senhores, e como pessoa e como membro da Fiesp nesse grupo, os meus trabalhos exercidos dentro daquela casa. Outra coisa também, senhor presidente, gostaria também que os senhores também prestassem atenção. Infelizmente, chegou no estado de São Paulo a cólera. Temos dados que estão nos preocupando bastante. O governo do estado de São Paulo até hoje não fez uma divulgação que pudesse atingir as camadas mais pobres da população. A população de São Paulo, como a população da cidade de Boituva que eu represento, ela ignora o fato por não haver esclarecimentos. Tive contato com o pessoal de Boituva na semana passada, explicando a situação da cólera. Me prontifiquei eu particularmente comprar do meu bolso 150 litros de cândida e farei a distribuição de uma determinada vila para que possamos começar por ali um polo de combate à cólera. Como não tenho conhecimento também do trabalho que está sendo divulgado, está sendo feito aqui na cidade de Boituva contra a cólera, eu gostaria também de colocar meu serviço a essa comissão ou esse grupo de trabalho para que a gente comece a trabalhar o mais rápido possível. Os esclarecimentos gerados no nosso grupo é um esclarecimento muito perigoso. Os senhores imaginam que nós estamos sendo contaminados pelo cocô, que realmente é pelo cocô. Nós não temos uma limpeza de alimentos sadias, nós não temos uma limpeza pessoal sadia, nós não temos um controle da nossa água sadia. Então, a coisa está proliferando. Se nós não tomarmos cuidado, muitas mortes virão dentro do estado de São Paulo e dentro de Boituva. O caso é sério, estive com o secretário da Saúde, ele nos colocou a coisa mais gritante possível que está acontecendo. E por isso que eu estou trazendo esse assunto, aos senhores também, para que tomem cuidado. A coisa é bastante séria. Muito obrigado. Solicitação à Comissão Municipal de Saúde para que ao mesmo tempo informe o que está sendo feito a nível municipal de AIDS e cólera, irá colocar também a manifestação do vereador Ironildo, se colocar à disposição para participar dessa campanha. Existe vários trabalhos. Presidente, eu queria fazer uma indicação para o senhor prefeito municipal, no sentido de ver a possibilidade de que as pessoas que trabalham nas creches de Boituva façam um curso de auxiliar de enfermagem. Isso é necessário para que elas, no mínimo, deem o primeiro socorro para as crianças na eventualidade de qualquer acidente. E também queria que o senhor oficiasse a Sabesp, no sentido de que a Sabesp tem que fazer trabalho nas ruas, essas ruas às vezes são pavimentadas, e eles abrem esses buracos à revelia.
e deixam lá 1 mês, 2 meses, sem tapar esse buraco. Gostaria de saber de quem é a responsabilidade desse buraco que está aberto, se é da prefeitura ou se é da Sabesp. E se for da Sabesp, por que ela não faz isso em tempo devido? A solicitação do vereador será encaminhada aos órgãos competentes. Senhor presidente, queria fazer uma informação, Sua Excelência, que me informasse, com referência à fechada lá da Castelo, no final, é da competência de quem? Porque eu procurei saber, informaram que era da competência da DR. Segundo a informação, após, falaram que a prefeitura mandou fechar, e aquilo ali está criando muita polêmica, aquela fechada. Eu queria que o senhor informasse. Eu até cheguei um pouco atrasado, eu queria fazer uma indicação para a reabertura daquele local. Eu acho que é muito grave você tomar uma atitude. Agora, não sei a competência da DR ou é a prefeitura. Queria que o senhor Excelência me informasse. Nós vamos encaminhar uma indicação a pedido do vereador, então, executivo, para que ele abra aquela passagem. Caso não seja competência dele, ele informe, então, para que a gente possa acionar o órgão responsável. Eu queria fazer uma sequência nesse interrompimento lá da passagem. Nós sabemos perfeitamente que essa Câmara mesmo lutou e não conseguiu quando se trata de um fechamento de um órgão do Estado, tal como a linha da FEPASA, que o próprio Nelson está aqui lutando. Chegou a vir pessoas do lado do órgão da Secretaria e ali continuou fechado. Eu acho que se for de competência da Prefeitura, nós precisamos ter um pouco de precauções, porque se passar o decurso de prazo do tempo, que lá ficar fechado, ele pode pôr uma guia e interditar uma agricultora. E depois vai tocar para nós uma responsabilidade de ir aos órgãos competentes para que aquilo ali se torne aberto para eles. Porque aquela estrada, aquela abertura da estrada, é um acesso que vai a Santo Antônio, loteamento de Santo Antônio, Fazenda Arizona. No final de contas, parece que o impedimento de fechar aquilo ali foi no sentido de o trânsito pesado não passar por Boituva. Mas isso aí não valeu a pena porque o trânsito está passando por uma coisa, está contornando perto do pedágio, está passando. Visto isso daí, que está passando, não resolveu a situação, eu solicito, através de uma indicação verbal, que leve o conhecimento do prefeito e imediatamente, se for de competência dele da fechadura, fechar aquele trecho, que abre imediatamente para não correr um decurso de prazo. Conversei com pessoas da competência da DR e falou, se passar um determinado tempo, ele vai fechar aquela guia, canaleta e vai dificultar o problema para nós. É isso que eu queria dizer. Como eu informei anteriormente, será encaminhada a indicação ao senhor prefeito, nesse sentido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, eu sempre digo que é uma satisfação muito grande para nós vereadores quando notamos a casa cheia, porque é importante que o povo participe realmente dos nossos trabalhos. Como eu recebi um bilhete aqui dos alunos, eu pedi ao presidente se manifestasse, que cabe a ele tomar as decisões das proposituras nesta casa. E eu confirmo as palavras do senhor presidente, que é um assunto exclusivo da responsabilidade do senhor prefeito, e cabe ao senhor prefeito decidir sobre esse compromisso que ele tem com os alunos. Senhor presidente, hoje não vou fazer nenhuma indicação, mas eu vou abordar vários assuntos, aproveitando o momento da palavra livre, que é a oportunidade que nós temos de manifestar aqui o nosso pensamento e o nosso sentimento. Primeiramente, eu queria me dirigir ao vereador Getúlio Ferraz da Silva a respeito do trânsito de veículo pesado na nossa cidade. Quando eu digo que é muito importante a participação da população, realmente é, porque na semana que passou, eu recebi a visita de alguns membros do GRUDE, que é esse grupo de desenvolvimento que se forma em Boituva. É um grupo formado por cidadãos que realmente querem colaborar. E essas pessoas me convidaram para que nós fizéssemos um trajeto até o pedágio da
Castelo Branco, nobre vereador Getúlio. E lá realmente pudemos observar, em apenas 10 minutos que paramos naquele local, cerca de 8 caminhões pesados fizeram um contorno irregular, perigoso, proibido, mas é um contorno que está sendo feito em virtude do fechamento provisório daquela passagem que se referiu o vereador Getúlio Ferraz da Silva. Depois de observarmos esse contorno irregular, nós fizemos o trajeto, vereador Getúlio, da sua indicação, que seria a saída pela Castelo Branco, tomando aquela rua que nós não conseguimos ver o nome porque a placa está destruída, mas ela lá ali no centro de Larion, viria aqui até a escola João Moretti e cairia aqui na estrada de Porto Feliz e ali o motorista tomaria o destino que quisesse. Acompanhando, fazendo aquele trajeto em companhia do pessoal do Grude, nós chegamos à conclusão de que a sua sugestão é muito boa, só que ela esbarra num problema muito sério. Não existe a estrada para fazer esse percurso. Então, quando nós chegamos, por exemplo, próximo ao tratamento de água da Sabesp, não pudemos continuar o trajeto porque a estrada estava transitada. Então, nobre vereador, amanhã essa indicação sua realmente será bastante viável, mas precisa que haja essa estrada asfaltada e que haja também o término da SP-129, porque, do contrário, infelizmente, a sua sugestão não poderia ser aproveitada, porque não haveria condições para isso. Em seguida... Queria dar uma parte. Pois não. Estrada não existe? Existe estrada, senhor vereador. Existe, mas ela não está em Existe, só condições. está intransitável. Exatamente, perfeitamente. Há muitos anos, essa estrada que ligava Boituva a Água Branca. Ela não suportaria... E está o corte da estrada, só falta de... Exatamente, perfeitamente. Eu quis apenas dizer que ela não suportaria jamais o trânsito pesado. Mas a sua sugestão é muito boa. Nós fizemos o trajeto, realmente desviaria o trânsito pesado da cidade. Eu até conversei com o presidente desta casa, o problema daquele retorno irregular é muito complexo, porque vai complicar a vida daqueles sitiantes lá do lado do Sítio Grande, da Fazenda do Pinhal, etc. Eu conversei, inclusive, com um dos diretores do DR, levantamos esse problema, ele me alertou que é um problema complexo, tem que ser estudado com muito carinho, inclusive com a participação da Polícia Rodoviária, mas eu estou fazendo os contatos devidos, e assim que eu conseguir as pedras do xadrez, eu vou então propor a esta casa que forma uma comissão de vereadores, para nós discutirmos com o DR, com a Polícia Rodoviária, com o Executivo e Legislativo, para que a gente talvez encontre alguma solução para o caso. Mas é um caso complexo, muito complicado, porque você mexe de um lado e complica do outro. Realmente não é fácil resolver. Em segundo lugar, eu quero dizer a minha satisfação ao ler os jornais da semana passada, quando se noticiava o início de uma campanha liderada pelo nobre colega vereador João Batista Correia, em prol do nosso Hospital São Luís. Eu digo que fiquei muito satisfeito, nobre vereador, porque eu que fui por vários anos tesoureiro daquela entidade, sempre dando minha contribuição gratuita, eu conheço muito bem as dificuldades do Hospital São Luís. E eu fico feliz quando um colega nosso toma a iniciativa de rememorar as campanhas em prol daquela entidade. Porque lembram-se perfeitamente os senhores que o nosso hospital sempre foi mantido pela comunidade boituvense. Até era fácil. Iniciava-se uma campanha de lençol, de óleo, etc. E a comunidade respondia imediatamente. Mas acontece que com o crescimento da cidade, o nosso hospital não pôde acompanhar o crescimento da cidade e as dificuldades estão surgindo a cada dia que passa. Eu até me perguntava algum tempo atrás, por que será que a comunidade boituvense deixou de tocar aquela entidade? Nós não temos resposta para isso. Nós sabemos que a prefeitura tem ajudado bastante. Se não fosse o auxílio da prefeitura, a entidade talvez até tivesse fechado suas portas, mas só a prefeitura não vai conseguir equipar aquela entidade com tudo que é necessário.
E eu cumprimento o vereador João Batista Correia, porque a ideia dele é exatamente conscientizar a população da necessidade que todos nós temos no Hospital São Luís. Eu, quando converso com as pessoas, eu digo que o cidadão, por mais rico que seja aqui em Boituva, se ele tiver um problema de emergência, é no Hospital São Luís que ele vai. Então é o Hospital São Luís que nós precisamos ajudar. Portanto, nobre vereador, parabéns pela campanha. Eu atravesso problemas de saúde, talvez não tenha tanto tempo, mas me coloco à sua disposição para poder auxiliá-lo no que for preciso e continue nessa campanha. Realmente, o senhor está de parabéns. Para terminar, senhores vereadores, eu não poderia deixar também de me congratular com o nobre companheiro e colega vereador Ferreira, que distribuiu na cidade e para nós também aqui um convite para a pedra fundamental da Casa do Pequeno Trabalhador. Diz ele que não seria nem uma promessa que se torna realidade, eu acho que é um sonho seu que se torna realidade. Eu gostaria mais de falar isso, que é um sonho seu que se torna realidade. E nós, muito vezes, ficamos satisfeitos com isso, porque no passado o candidato a governador passou pela cidade e assumiu o compromisso de construir uma casa idêntica. No entanto, aquela promessa não passou da promessa. E hoje nós vemos um companheiro nosso, vereador, que fez de Boituva a sua terra, inaugurando a Casa do Pequeno Trabalhador. Uma casa que vai realmente olhar pela criança da nossa cidade. Portanto, nobre vereador, eu como político não tenho essa preocupação em elogiar o companheiro meu. Eu acho que quando o companheiro realmente trabalha, realmente apresenta um trabalho em benefício da população, ele tem que ser reconhecido. E por isso que, com muita satisfação, eu digo parabéns. Continue nessa luta, Ferreira. Nós precisamos do seu trabalho. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de, ainda que num momento não tão oportuno, mas fazer algumas indicações ao senhor prefeito. Mas antes, eu gostaria também de me congratular com o nosso nobre vereador Ferreira pelas postulações em favor das casas populares. Eu tenho recebido muitos pedidos das casas populares e tenho enviado de forma oral ao senhor prefeito. Mas Vossa Excelência tem feito de uma maneira formal, que é muito bonito, interessante, importante e politicamente também melhor. De qualquer maneira, eu faço minhas palavras do vereador Nelson Toriguela, de não haver qualquer preocupação no sentido vaidade. Vossa Excelência merece essa lembrança pelo que está fazendo por aquele bairro. Eu queria, senhor presidente, solicitar, através de Vossa Excelência, senhor prefeito, que fosse iluminada a região final da rua Jorge Simplício, próximo à creche. Tenho recebido constantes reclamações dos vizinhos daquela área, de que há dificuldades, inclusive, para se atravessar aquele trecho em determinadas horas da noite. Tem se formado ali grupos de pessoas viciadas e que têm feito atos de vandalismo naquele local. Gostaria de que Vossa Excelência encaminhasse esse pedido ao senhor prefeito, devido a ser várias oportunidades temos sido chamados para interceder em favor daquelas pessoas ali. E também relembrar ao chefe do Executivo postulações já mais antigas nossas, com respeito a lombadas naquela rua Jorge Simplício, que é uma rua extensa e de uma ladeira bastante íngreme, onde as pessoas passam de uma forma desavisada, correndo perigo. Muitas pessoas, alguns acidentes até acontecido ali. Já solicitei lombadas, sinalização, mas infelizmente ainda não ocorreu. Pedi também para a rua Ana Viana, onde fica situada a igreja do Evangelho Quadrangular, mas até agora não foram tomadas providências nesse sentido. E por fim, eu queria também solicitar que o setor de obras da Prefeitura
desse uma passada, desse uma olhada lá nas ruas da Colina Nova Boituva. Estive em companhia de um dos proprietários no final de semana, observando aquelas ruas, e nós não pudemos observar totalmente, porque em alguns lugares está impossível realmente de passar. Então, entendendo que é a nossa função dizer aquilo que o cidadão precisa aqui nesta casa, nós tornamos isso público, solicitando que num breve espaço de tempo sejam atendidos os nossos pedidos e nós possamos ver, desta maneira, a população mais feliz, mais contente e tendo realizadas as obras que são necessárias, pelo menos, à conservação e à sobrevivência do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Também gostaria de cumprimentar todos os visitantes dessa noite, nossos colegas, visitantes. Como companheiro de lei, também procuro fazer as minhas indicações formalmente, direto ao prefeito. E uma das minhas indicações também foi essa com relação à Colina Nova Boituva. Eu tive uma resposta, talvez seja essa que venha para a nossa excelência também, que terminando esse final de asfaltamento do Conserva Graças, as máquinas estão programadas para ir para o Colina, que realmente ela está bem. Mas tomara que seja isso mesmo, que venha atender a nosso objetivo. Também gostaria de cumprimentar o Guilherme Ferreira, pela iniciativa. Eu acho que são poucos os que têm as condições que o senhor tem. Mas desses poucos, quase nenhum deles tem a sua iniciativa. Eu acho que isso é importante. Parabéns, eu acho que é por aí, o caminho é esse mesmo. E também cumprimentar o companheiro João, que eu acho que foi uma atitude brilhante, uma grande ideia de ter. E eu, por residir ao lado, onde estava sendo feito o pedágio, tive a oportunidade de observar que os veículos, grande maioria, quase que a totalidade deles, da cidade de Boituva, paravam, desde aqui mais humilde, até alguns a pé, perguntavam se era e ali dava uma pequena contribuição. E, infelizmente, os veículos de fora, principalmente da capital, passavam até por vidro fechado. Dá até a impressão que o pessoal que reside ou tem veraneio em Boituva nunca vai ficar doente, nunca vai se machucar, nunca vai ficar hospital. Mas eu acho que cada um, eu queria cumprimentar por isso, dizendo isso, eu queria cumprimentar o povo de Boituva, que aderiu à campanha. O povão se aderiu e o João testemunha disso. E eu acho que a iniciativa foi dele, parabéns. Mas principalmente é o povo que aderiu a essa iniciativa. E pelo colega Antônio Mancuso. A nossa ideia é simples, é poder ajudar a população como um todo. Eu acho que 10 cruzeiros cada habitante da nossa cidade não vai lesar ninguém, e é exatamente isso que o hospital precisa para continuar sobrevivendo. Haja visto que, como o nobre colega já disse, a prefeitura tem ajudado e muito a nosso hospital. Mas isso não é suficiente. O nosso hospital tem deficiências de leitos que são grandes. Se vocês puderem ir, cada um de vocês, quanto menos, se puder dar uma visitinha, 1 minuto lá no hospital, você vai ver como a gente precisa de 10 cruzeiros por habitante. É quase nada. Com licença, eu gostaria de felicitar também o nosso nobre Edil Ferreira, e também colocar à disposição algum serviço médico que pode precisar para a casa do pequeno trabalhador. O nosso consultório está com as portas abertas para esse fim, que é um fim filantrópico, altruístico. Estamos muito contentes com essas ideias e também podemos abrir a porta do nosso consultório para alguma consulta que precisar para os pequenos trabalhadores. Obrigado. Eu acho muito bom isso que nós estamos fazendo, cada um expondo o seu pensamento. Eu quero mais 1 minuto só para, não sei se a palavra seria desafio, eu vou apenas lançar, nem quero que seja discutido, mas nesta sessão nós
estamos aqui descobrindo, por exemplo, um novo líder comunitário, defendendo lá o pessoal do conjunto habitacional e da Sabina. Nós temos o pastor Dirley, que é pastor evangélico, e nós temos o doutor João, que atua na área médica. Eu vou lançar um desafio para os 3 ilustres colegas, para que nós voltemos a discutir futuramente sobre isso que eu vou colocar. Eu tenho, já na nossa legislatura passada, eu lutei bastante, mas não consegui êxito. Eu acho que existe um problema muito sério na nossa comunidade, nobre pastor, nobre colega vereador. Nem sei o seu pensamento a respeito do assunto, nem até pelo problema de tempo, nem queria que Vossa Excelência se manifestasse ainda hoje. Mas há um problema muito sério na nossa sociedade, é o planejamento familiar. E parece que as autoridades do nosso país nos preocupam muito com isso. Mas é um problema muito sério. E o planejamento familiar só será feito e bem feito por conscientização da população. E o senhor, como líder comunitário, o senhor como pastor, o senhor como médico, tem as armas nas mãos, se quiserem, nem sei se encampam essa ideia, ajudar muito nesse aspecto. Eu acho, nobre doutor João, que alguém tem que dar o primeiro passo. E lanço aqui um desafio aos 3 colegas, para que mais tarde a gente volte a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor vereador, também não poderia deixar de parabenizar os novos colegas vereadores Leonildo Ferreira por esta obra que sábado agora ele nos convida para a sua pedra fundamental na Casa do Pequeno Trabalhador. Seus parabéns e continue dessa forma servindo a nossa comunidade. Parabenizar também o vereador João pela campanha em prol do hospital, realmente já dita por todos os vereadores, e também uma atitude louvável. Com referência à indicação do vereador Getúlio com o fechamento daquele acesso da rodovia Castelo Branco. Realmente nós soubemos, quando foi fechado aquele acesso, que foi com a intenção de proibir o desvio dos caminhões pesados, que eles fogem do pedágio para entrar em Poitu. Mas não deu resultado, porque eles estão fazendo um contorno irregular próximo ao pedágio, estão passando pelo viaduto dos Rosa e vindo por Poitu da mesma forma. No ano passado foi cogitado dessa casa a possibilidade de se instalar um pedágio sobre o pedágio para a segurança de carros e caminhões com placas de outros municípios. Eu pergunto a Vossa Excelência se é legal a construção daquele pedágio, ou se foi estudada alguma possibilidade com referência àquele pedágio. Com relação ao pedágio, foi feita uma consulta ao Stefan, onde ele informou de que é constitucional a cobrança do pedágio. A única dúvida que ficou e que não foi, na verdade, consultada naquele momento, naquela oportunidade, é se nós poderíamos isentar a cobrança de veículos com placa de Boituva. Segundo foi noticiado pelo jornal, o senhor prefeito municipal disse ser favorável à instalação de um pedágio desde que ela fosse organizada e mantida por uma entidade. Como aí também envolve a colocação do que o vereador Nelson fez, essa presidência entende da seguinte forma: o assunto é bastante complexo e que mereceria realmente, vamos dizer, uma reunião para tratar exclusivamente desse problema. Porque, embora tenha sido cogitado como foi, de se desviar os caminhões pesados para fora da cidade, nós temos que ter em mente de que, se Deus quiser, Deus quer, se o governador liberar logo esse recurso, nós vamos ter todos os tremos, tanto do 106, como do 111, como do 116, todos eles, vamos dizer, asfaltados. Então, tornaria mais fácil ainda, inclusive, a saída desses veículos para desviar por Boituva. Então, eu entendo da seguinte forma, de que é constitucional a instalação do pedágio, mas que ele precisaria ser analisado vendo os prós e os contras. Essa presidência, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Essa presidência deseja comunicar aos senhores vereadores e aceita a sugestão. É a intenção dessa presidência, juntamente com vários vereadores que vieram manifestar a respeito, no sentido de convidar algumas pessoas
uma pessoa ou várias pessoas para que venham fazer uma palestra a nível de Boituva sobre o plebiscito de 21 de abril, para esclarecer a nível local as desvantagens da república, do parlamentarismo, da monarquia. Então eu colocaria dessa forma para que vocês saibam desta intenção e, como eu disse, aceitamos sugestão de ver quem a gente poderia convidar. Não para alguém que viesse aqui para defender a república ou o parlamentarismo, mas que expusesse para nós os prós e os contras. Como está também nesta Câmara o plano diretor do município, e a pedido do vereador Nelson, para que se formasse uma comissão, essa presidência solicita para que cada comissão permanente da Câmara, que são 4, indique um representante dela para fazer parte dessa comissão a nível do Legislativo. E depois esse convite, então, será estendido para as outras entidades do município. Só uma pergunta, senhor presidente. Pois não. Já foi encaminhado cópia do projeto do plano diretor às entidades que eu solicitei? Vai ser encaminhado essa semana, porque hoje que nós recebemos as cópias, porque ele é bastante extenso. Então hoje que foi recebido as cópias dele. Inclusive com os mapas. Os mapas estão sendo encaminhados também. Eu gostaria de me manifestar com relação ao que foi, vou falar em pé, ao que foi dito por o vereador Ferreira, que foi dito por o colega João Batista. Eu queria dizer para os senhores vereadores o seguinte: quando da nossa posse, quando nós dissemos que nós queríamos um legislativo que fosse participativo, um legislativo que realmente não se limitasse apenas a indicar o senhor prefeito, ou não se limitasse apenas a sugerir aos órgãos competentes, mas que saísse à luta, eu confesso aos senhores vereadores de que aquilo não era apenas um desejo interior deste presidente. Na verdade, era um desejo que se manifestava, mas se manifestava principalmente por aquilo que a gente passou a conhecer de cada um dos vereadores que fazem parte desse legislativo. Eu tenho certeza que com o passar dos dias, nós vamos ter condição de mostrar realmente para a população que nós estamos aqui com um único objetivo, de trabalhar para essa comunidade, de buscarmos as soluções para aqueles problemas que não é meu, que não é do Nelson, que não é do Ferreira, que não é do João, que não é do Odivaldo, mas enfim, um problema que é de toda a comunidade. Eu tenho certeza que a iniciativa hoje do vereador Joãozinho, ao liderar uma bandeira a nível do Hospital São Luís, vai ganhar muitos adeptos, como eu tenho certeza que já ganhou. A iniciativa do vereador Ferreira em instalar a Casa do Pequeno Trabalhador, como eu disse ao Nelson, não é apenas um sonho seu, Ferreira, mas é um sonho de cada um de nós que queremos dar oportunidade para que essas crianças tenham uma perspectiva melhor, tenham uma esperança num futuro mais realizador, num futuro em si de maior grandiosidade. Da mesma forma, quando nós vemos cada um dos senhores vereadores, e vocês podem ter certeza de que esse presidente, mesmo muitas vezes passando dias sem conversar com cada um de vocês, vereador, tem procurado acompanhar o seu trabalho. E nas oportunidades que ele tem, então, ele tem colocado e tem sido um advogado de cada um de vocês, no sentido de que o Legislativo está realmente cumprindo aquilo que ele prometeu, de trabalhar e de buscar soluções para os problemas da nossa comunidade. Eu entendo também que nessa legislatura uma coisa importante está acontecendo, qual seja a abertura para que as entidades a nível de município, aquelas que não são do Executivo e nem do Legislativo, também tenham participação na busca daquela solução. E essa presidência reafirma aquilo que já disse anteriormente, de que, havendo disciplina, havendo coerência e havendo principalmente bom senso por parte de todos, não será esta presidência que irá cercear a iniciativa ou a liberdade de todos aqueles que queiram se somar a nós e buscarmos então os objetivos e as soluções para todos aqueles problemas que também nós conhecemos.
planejei há muitos anos aqui em Boituva, garanto para os senhores, com saúde, eu vou realizar. Para cima, Boituva. O presidente vai suspender a sessão, então, para que a comissão dê parecer no projeto a pedido do vereador João Batista Correia. Só que esse presidente solicita que, ao término, ao suspender essa sessão, os senhores vereadores permaneçam nos seus lugares por mais um instante. E gostariam de fazer uma homenagem ao vereador Ferreira pelo seu aniversário que transcorreu ontem. Eu solicito a comissão para dar parecer no referido projeto. Declaro que é aberta a presente sessão. Senhor presidente, antes que o senhor inicie o ordem do dia, gostaria de solicitar para a Vossa Senhoria a possibilidade de consultar aí nosso prefeito, com a própria verba da nossa Câmara, a possibilidade de instalação dos ventiladores para nós aqui, porque aqui para o nosso assistente também que está muito calor, eu acho que seria necessário. Essa presidência providencial. Passa as mãos, senhor secretário, a leitura do requerimento 5/93 do vereador Vanderlei Franco. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, seja após o pedido plenário desta casa, solicitado também, através de requerimento do senhor prefeito municipal, para que seja informada esta casa sobre se antes da rua Manuel dos Santos Freire, traço Pereira Inácio, receber asfaltamento, na mesma será efetuada a troca de encanamento antigo da rua. Se houve licitação, anexar documentos. Qual o critério utilizado pela cobrança da capa asfáltica? Qual o valor do asfalto por metro quadrado? Sala das sessões em 12 de março de 1993, Vanderlei Franco, vereador. O vereador Nelson também vai se inscrever ao requerimento. Eu também, Foi acrescentado aqui, Manuel dos Santos Freire, Pereira Inácio, se houve licitação, anexar documentos. Então, esse requerimento aqui já foi amplamente discutido. Eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento 6/93 do vereador Ironildo Ferreira da Silva. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, de acordo com o artigo 267, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Boituva, muito respeitosamente requerer ao senhor prefeito municipal a venda de passes escolares com 50% de abatimento no valor real para crianças moradoras do conjunto habitacional Eda Sabina Juliane Leite. Nesses termos, pede deferimento, Boituva, 12 de março de 1993, Ironildo Ferreira da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento 6/93 do vereador Ironildo. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado, será encaminhado ao senhor prefeito. Passa as mãos do senhor secretário a leitura do projeto de lei 14/93, que concede aumento de vencimento aos servidores municipais, inativos e pensionistas, já comparecer da comissão competente. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que poderia ser somente o parecer das comissões, disso todos já têm conhecimento. Coloco em votação o pedido do vereador Vanderlei Franco. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados, se discordarem, queiram se levantar. Será lido apenas o título do projeto.
Projeto de Lei 14/93, 12 de março de 93, concede aumento de vencimentos aos servidores municipais, inativos e pensionistas. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável ao presente projeto de lei, pois o aumento de vencimentos aos servidores municipais vem corrigir a inflação, procurando pelo menos manter o atual poder aquisitivo dos servidores. Sala das sessões, 15 de março de 1993, a Comissão, Vanderlei Franco, Valdemiro Marcos, Nelson Miguel. Está em discussão o projeto de lei 14/93 do Executivo. Licença, presidente. Uma solicitação pessoal, talvez dos nossos colegas, se houvesse possibilidade, todas essas, vamos dizer assim, Projetos. os projetos fossem nos encaminhados uma cópia com dias de antecedência, para que a gente possa, pelo menos, melhorar a sua análise antes de ser votado. Eu coloco em votação o pedido do vereador Ironildo para que seja solicitado ao Executivo que seja encaminhada a cópia. Eu solicito apenas, eu coloco em votação. Só uma pergunta. Nosso regimento diz isso? Permitido. Totalmente comum. Eu coloco em votação o pedido do vereador Ironildo para que seja encaminhada cópia dos projetos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam. Com que antecedência o senhor pretende? Acho que uma coisa uns dias de ato, né? Eu acredito que com 3 dias não seria de condições. Não, eu só colocaria da seguinte forma: como o prefeito tem prazo até sexta-feira, até sexta-feira para encaminhar os projetos, esse projeto estaria disponível na segunda de manhã. Esses, especificamente esses? Todos eles, no Executivo. Todos eles. Correto? Então eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Eu solicitaria apenas aos senhores vereadores que realmente quisessem cópia do projeto, que entrassem em contato com a secretaria, para não acontecer o que aconteceu anteriormente, que vinha a cópia e a cópia ficava normalmente na gaveta. Só uma sugestão, senhor presidente. Como o empresário Ironildo tem fax, ele poderia receber na sexta-feira através de fax. Não, eu coloco da seguinte forma: como todos os pedidos vão ser protocolados e vão ser entregues até sexta-feira, eu autorizaria o vereador Ironildo, como tem sido feito, que na segunda de manhã viesse até a secretaria e solicitasse então a cópia. Correto? Então está em votação o projeto de lei 14/93 do Executivo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão. Eu passo às mãos do senhor secretário a leitura do projeto de lei 10/93 do Executivo, já com parecer da comissão, que altera a lei municipal 735/91, Código Tributário do município de Boituva. Projeto de Lei número 10/93, 24 de fevereiro de 93, altera a Lei Municipal número 735/91, Código Tributário do município de Boituva e dá outras providências. Parecer: a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista consultar juridicamente, tendo em vista consultas jurídicas efetuadas pela comissão e a consequente constatação do benefício que o mesmo trará ao município. Sala das sessões em 15 de março de 1993, a comissão, Valdemiro Antônio Marcos, Benedito Ferreira da Silva, José Paes de Camargo Neto. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo assinados, é de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista a legalidade do mesmo. Sala das sessões em 15 de março de 1993, a Comissão, Vanderlei Franco, Nelson Miguel, Valdivino, Antônio Marcos. Está em discussão o projeto de lei 10/93 do Executivo. Está em primeira votação o projeto de lei 10/93 do Executivo, que altera o Código Tributário do município e artigo especifica. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar.
Aprovado. Isso altera especificamente no sentido dessa empresa que vem. No item da lista de serviço, item 74. Quer dizer, não abre exceção para o mar. Eu passo as mãos do senhor secretário a leitura do projeto de lei 13/93 do Executivo, que autoriza a alienação de imóvel. Projeto de lei número 13/93, 25 de fevereiro de 93, autoriza a alienação de imóvel, doado e dá outras providências. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a firma Fran Metal, Indústria Metalúrgica e Comércio Limitada, microempresa, Sociedade Comercial por cota de responsabilidade limitada, TGC número 56-389-695/0001-08, autorizada nos termos do artigo 3º da Lei Municipal 481/87, de 18 de 8 de 87, alienar o imóvel caracterizado naquele diploma legal, à firma Schneider Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, CGC 56-389-695/0001-08, inscrição estadual no 219-006-637-114, com sede a Rua José Bueno de Camargo 01, no loteamento denominado São Vicente de Paula deste município. Artigo 2º. A cessionária otorgada se obrigará na escritura pública de alienação do imóvel a cumprir as exigências estabelecidas na Lei 481/87, de 18 de agosto de 87, bem como obedecer aos prazos remanescentes estabelecidos naquele diploma legal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 25 de fevereiro de 1993, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação, por seus membros abaixo, do parecer favorável ao presente projeto de lei, que visa transferir imóvel doado a outra empresa, a qual se obriga a cumprir as obrigações remanescentes contidas na Lei 481/87, de 18 de 8 de 87. Sala das Sessões, 15 de março de 1993, a Comissão, Vanderlei Franco, Valdivino Marcusso, Nelson Toriguel. Está em discussão o projeto de lei 13/93. Foi solicitado na última sessão dessa casa as obrigações que essa empresa teria após o combate dessa casa. Eu não recebi. Na cláusula segunda, do artigo 2º, diz que a cessionária otorgada, quer dizer, a Schneider Indústria e Comércio, que está recebendo o imóvel, ela se obrigará na escritura pública de alienação do imóvel a cumprir as exigências estabelecidas na Lei 481/87, de 18 de 8 de 87, bem como obedecer aos prazos remanescentes estabelecidos naquele diploma legal. Nessa lei que ele informa, 481/87, no artigo 2º, consta então todas as obrigações que ela tem que cumprir. Eu coloco em votação o projeto de lei 13/93. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão. Antes que o senhor encerre essa sessão, gostaria de colocar essa votação, um pedido para que tivéssemos uma sessão ordinária imediatamente ao término dessa sessão, para que votássemos em bloco esses três projetos e assim para encerrar. Eu coloco em votação o pedido do vereador Valdivino Marcusso para que seja convocado uma sessão extraordinária e colocado em votação em bloco os três projetos aprovados em primeira discussão. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que discordarem, podem se levantar. Antes de encerrar a presente sessão ordinária, para convocar em seguida a extraordinária, eu informo os senhores vereadores que se encontram com a mesa do convite da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo para a posse da diretoria para o triênio 93-96. É dia 25 de março, às 17 horas,
entorno do Hilton Hotel. Os vereadores que quiserem mais informações, solicitem a secretaria. Agradecendo a Deus, então, por mais essa sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores da comunidade presente. Eu encerro a presente sessão ordinária, convocando imediatamente a sessão extraordinária. Havendo o número legal e sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Como foi aprovada na sessão ordinária, eu coloco em bloco, em segunda discussão, o projeto de lei 10/93 do Executivo, o projeto de lei 13/93 do Executivo e o projeto 14/93 do Executivo, em segunda discussão. Eu coloco em segunda votação o projeto de lei 10/93, que altera o Código Tributário do município na lista de serviços, item 74. O projeto de lei 13/93, que autoriza a alienação de imóvel a Snyder Indústria e Comércio de Plástico Limitada. E o projeto de lei 14/93 do Executivo, que concede aumento de 25% aos funcionários públicos municipais, inativos e pensionistas. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo. Vereador Getúlio, se interessa saber por pormenores do convite à posse, por favor, o dia. Eu passo as mãos do vereador Getúlio o convite. Nada mais havendo, sob as bênçãos de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.